Tenho aqui uma camada superior das empresas brasileiras que estão começando a falar de revenue, né? Tem estrutura. A realidade do Brasil não é essa. Qual que é a realidade do Brasil? O cara pega o custo dele, de produto ou serviço, vê lá quanto ele precisa de resultado no final do mês, põe markup e vai pro jogo. E reza. O go-to-market, ele se conecta em 2 temas. Ele se conecta em planejamento estratégico, o que eu quero ser quando eu crescer, e se conecta em mercado. Ele tá aqui no meio e ele tem que estar toda hora indo e vindo. O empresário bota um monte de gordura lá no meio da história da formação e joga tudo para preço. Como ele não tem controle do resultado ou controle da execução muito próximo da mão dele, falta dado, ele bota gordura para quê? Para garantir resultados. Mas isso para formação de preço, então o cara tá perdendo ou deixando de ganhar por conta do modelo. É nóis. Caraca, mano, eu voltei! Ele voltou! Eu voltei! E agora pra ficar... Eu tenho certeza que vocês não conheciam essa minha faceta musical. Nossa, você canta? Eu canto. Sério? Essas males espantam. E o que nós vamos falar hoje, Aninha? Hoje a gente não vai Meu cantar. Deus. Não. Pra sim do Brasil e do mundo, a gente não vai cantar. A gente vai ter um bate-papo de altíssimo nível, César. Cara, hoje... Com um cara também telhado branco. Vixe. Telhado branco igual você. Então eu tô aqui no meio de 2 telhados brancos. Pra mim é sensacional, porque eu só aprendo. Porque eu sou jovem, né, gente? Sou uma menina, sou uma garotinha, uma garotinha. Obrigada, La Roche, por manter aqui, Botox, obrigada. Mas hoje a gente vai ter um papo muito, muito bacana, porque a gente vai falar de um tema... A gente já falou desse tema aqui, já. Mas a gente vai trazer uma outra perspectiva desse tema. Porque o nosso convidado, além de ter uma bagagem absurda, né, no que a gente vai tocar hoje de tema, ele transita por uma fatia de empresas do Brasil que tem muita dificuldade de lidar com esse tema e todos os seus alicerces. Né? E a gente está falando de que tema? Go-to-market? Mas acho que não fala nem assim quando vai... Não. Ele vai explicar pra gente tudo. Como levar esse tema para essa fatia de mercado ali das médias. Quem são essas médias? Quem são essas médias, né? Vamos qualificar um pouco esse mercado, né? E quem tá aqui, Aninha? Quem tá aqui hoje no Pricing Cast? Nossa, a gente não tinha falado nada até agora. É o Pricing Cast. É Pricing Cast. É tem isso, que ter a vinheta, né? Vocês estão doidos da cabeça. Doido. Mas quem tá hoje no nosso queridíssimo Pricing Cast é o meu amigo e parceiro de projetos também, Marco Antônio Oliveira! Ele veio! Muito bom. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito legal. Que energia boa. Pra conversar no assunto que eu sou apaixonado, então vai passar rápido. Com certeza. Puta, é um prazer enorme que você tá aqui hoje. Obrigado demais. Enfim, o Marco conheço há alguns aninhos aí, então realmente é uma das pessoas que falam com muita propriedade desse tema de GTM. E veio hoje aqui para ensinar um pouquinho pra gente e falar de tudo que envolve, né, o go-to-market. Perfeito. Inclusive preço, porque a gente sabe que preço... ele está contido numa estratégia de GTM. Com certeza. Né? Então, isso é de fundamental importância que nós, pricers, saibamos, né? E como isso está inserido nesse contexto. Então, a gente vai falar aqui, eu vou deixar o Marco se apresentar. Claro. Fala aí, Marco, da tua carreira, da tua longa carreira e o que você está hoje fazendo em torno do tema de GTM. Muito bom. Bom dia, prazerzaço estar aqui, obrigado pelo convite. Espero que a gente possa trocar uma ideia sobre o tema. Eu sou apaixonado, como eu disse. Acredito no lifelong learning. Essa história não acaba, tem muita coisa acontecendo com metodologia, o mundo mudando. Então é um tema que eu acho que vale a pena a gente sempre estar tratando dele. Então eu sou o Marco, eu sou formado em matemática. Olha aí, nada a ver. Rapaz, comecei por aí. Mas eu nunca atuei na área, foi por acaso, assim, eu gostava muito do tema de exatas e me formei e depois eu fiz as especializações em outros temas. Comecei na área de negócios faz algum tempo como coordenador de produtos. E aí, acho que a minha primeira experiência ali já foi um desafio, porque eu era super jovem, 23, 24 anos, e fui coordenar produtos especiais numa empresa. E ali eu já sentia as grandes dificuldades de vender produtos que não estavam muito... no dia a dia da área comercial, coisas que ninguém queria vender, eu que cuidava, imagina
A dificuldade. Com o modelo de remuneração que não tratava do tema, com a estrutura toda complexa para vender o commodity. E aí eu comecei a entender a dinâmica. Eu tive muita chance de aprender com grandes consultorias. Então, durante esse mundo todo, esse tempo de mundo corporativo, eu fiz projetos com muita gente boa e trabalhei com muita gente boa. Então, eu fui desenvolvendo a curiosidade pelo sistema. Eu falo muito do sistema, não tecnologia, mas o sistema de negócios. Em 2001, eu tive o primeiro contato com a metodologia de go-to-market, né? Inclusive, a gente fez benchmark fora do Brasil, entendendo a dinâmica do GTM. E aí, implementei isso nas empresas que eu passava. Eu sempre discutia o tema go-to-market e como é que a gente melhorava o modelo de acesso ao mercado usando a metodologia. E aí, em 2012, eu cometi a insanidade de empreender. Aí eu saí do mundo corporativo ali em 2012, final de 2012, e montei a minha empresa. E até hoje, basicamente, o que eu faço é apoiar a empresa na transformação nas áreas de negócio com foco em go-to-market, com uma cadeira de conselho, então eu sou conselheiro, e com palestras e algumas inserções também com o trabalho de consultoria. Então é isso que eu apronto meus clientes. Para vocês saberem, eu acho que vale a pena. Onde eu atuo, né? Eu atuo numa camada intermediária, que a gente não está nas pequenas empresas do Brasil, mas a gente também não está nas grandes e não tem interesse em estar lá. Porque a gente entende que a gente causa mais transformação e tem muito mais oportunidade aqui no meio. E o que é a empresa no meio para nós? E esse meio, né? Até para saber se o nosso pricer está inserido ali ou não. Então assim, a gente tem no Brasil uma quantidade de empresas de sucesso absurda, assim, e para ter sucesso aqui, o cara tem que ser muito bom. Nossa, com faturamento na faixa. Então, os nossos clientes têm um faturamento de 100 milhões a 1 bilhão. Essa é a faixa que a gente atua. Foco principal em empresas de 500 milhões, familiares. Então, a gente não está em SA, não está. E empresas que têm uma estrutura de governança rodando. Por quê? Se ela não tem o mínimo de estrutura de governança rodando, é difícil a gente estruturar algum modelo de acesso a mercado que funcione. Ô Marco, e aí já uma pergunta nessa tua fala. Isso foi uma coisa que você aprendeu ou já era alguma coisa já Não, a gente aprendeu. Aprendeu batendo cabeça. Então, mas você aprende se você tem foco no aprendizado, né? Claro. Então, fala um pouco sobre isso. A gente começou com empresas pequenas, a gente não tinha marca, não tinha, e eu mesmo não tinha nem estrutura para... e tinha um pouco de insegurança também, né? Claro. Então a gente começou com empresas pequenas, faturamento de 30, 40 milhões. O que a gente percebeu, né? Era muito difícil. E, de novo, muita empresa boa. Mas era muito difícil você conseguir fazer a transformação por dois motivos importantes. Primeiro, faltava gente. Não tinha estrutura para você trocar, assim, faltava robustez, né? Faltava conhecimento. E, do outro lado, faltava capital. Então, era uma combinação muito ruim. E aí a gente percebeu que a gente não tinha muita atração. A gente não conseguia executar o que a gente gostava de fazer, que era transformar. Sim. É sentir a transformação, é sentir a mudança. Porque fazer esse tipo de discussão sem ter mudança no ponteiro, para mim, não vale nada. Né? PPT não vale nada. Não. Aí a gente foi testando. Então, foi muito, Ana, de teste. E a gente foi aprendendo, a gente descobriu que aqui... eu causava mais impacto. Legal. Aqui eu gerava mais valor. E foi assim que a gente definiu o ICP. Foi até fácil. Falar, cara, tá muito na nossa cara que aqui eu consigo gerar mais valor. Aqui eu tenho uma entrega muito mais robusta. Aqui eu consigo fazer um monte de coisa legal. Então a gente definiu aqui. E aí toda a nosso foco foi pra lá. De vez em quando aparece, né? De novo, e as empresas acontecem isso também. Estamos com uma oportunidade aqui. Outra, a gente não faz nada no primeiro setor. E terceiro setor só pro bono. A gente tem trabalho de terceiro setor pro bono. Nosso negócio é segundo setor. É empresa, é empresário, é gente que está gerando riqueza e gerando negócio, tá? Então, e às vezes aparece oportunidade. E nas empresas aparecem também. Então a gente vê muito isso. De sair um pouco do foco. Tô com uma oportunidade que eu nem vou. É tentador, né? Mas não tá dá no plano, né? Não é que eu descarto a oportunidade, mas claro. eu olho para ela e falo assim, faz sentido para nós? Não faz, não vai. Então foi assim que a gente definiu o ICP. Legal. E aí, voltando em quem são essas empresas, assim, você estava comentando que elas são
empresas de DNA brasileiro, ainda de gestão familiar, seja ainda numa primeira geração, segunda, talvez ali já desse tamanho já esteja indo para uma segunda / terceira, né? A gente tem casos de quarta geração. Quarta geração, quase centenária. Nossa. E é muito bacana, né, César, ouvir isso, que no Brasil, que tem uma proporção continental, muita empresa regionalizada, né? E aí olhando e observando características regionalizadas, mas ainda assim com uma grande deficiência nessa história de metodologia, de entender o que é GTM, de entender disciplinas básicas e de trabalhar com isso, né? Então, a gente tem no Brasil aí quanto? Em torno de, sei lá, 20 milhões de empresas, 20 e poucos milhões de empresas. Eu tenho 80 mil empresas que faturam mais de 100 milhões, né? E a gente vive, para mim o grande ponto aí, Ana, essas empresas, a grande maioria delas, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta geração, são empresas de sucesso. Empresas têm 30 anos e tal. Só que elas viveram um mundo que não existe mais. E aí eu acho que esse tipo de discussão que vocês trazem aqui, ela é super relevante e rica, sabe? Porque as empresas têm que se conectar numa realidade nova e eles estão com dificuldade de entender a dinâmica. Então, pensa, as empresas são muito voltadas para dentro. A minha provocação sempre, a empresa tem que estar voltada para fora. É básico isso, né? Mas ninguém faz. Então, o que essa turma viveu, as empresas? Então, primeiro que o mercado brasileiro é um mercado maluco. O empresário brasileiro de sucesso é um super-homem, né? É um super-homem. Porque é muita variação. Ele não tem um mercado estável há uns 5 anos. Não, né? Mais, né? O cara... Eu tenho a sensação de que o cara... A gente vive tão na crise, essa é a nossa realidade, viver no caos, que quando a coisa tá tranquila, o cara tá sempre preparado para viver um novo caos. Pois é, mas vira uma desculpa para não planejar. Não, sim. Entendeu? Então sim. o cara fala assim, eu não vou nem pensar em planejamento de longo prazo, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Isso eu falo ao contrário. Eu falo, não, não, aí que você tem que planejar. Exatamente. Não tô falando para você planejar e ficar 5 anos sentado no planejamento, porque não funciona mais. Mas ter um plano claro e aprender com ele, fazer os ajustes necessários, dados as dinâmicas de mercado, mas eles não fazem. Então você chega numa empresa de 500 milhões de faturamento, com 40 anos de vida, com, sei lá, 2 mil funcionários. A primeira pergunta que eu faço é, me dá teu planejamento estratégico. Porque lembrando, o go-to-market, ele se conecta em 2 temas. Ele se conecta em planejamento estratégico, o que eu quero ser quando eu crescer, e se conecta em mercado. Ele está aqui no meio, fazendo essa... E ele tem que estar toda hora indo e vindo. Mas a empresa não tem nenhum planejamento. E por que não tem? Então, primeiro que tem esse mercado, que é um mercado super instável. Tal. Segundo, que eles viveram e ainda está no mindset, né, que é mercado fechado. A gente estava falando um pouco disso, né, César? Sim. Mercado super fechado. Então, para que eu vou me preocupar com concorrente? Eu sempre faço a analogia, né? Você parava no farol há pouco tempo atrás, olhava para o lado, quantos carros tinham? Marca. Você sabia, tem uma Brasília, tem um Chevette. Eu vivi o Chevette ali e tal, o Opalão. Pois é, agora você para no farol, você não sabe a marca. Então, assim, o mercado mudou. Eu não tenho mais... eu tenho uma inovação muito grande em todos os sentidos. Eu tenho inovação no consumo, né? Eu tenho inovação no modelo de negócio, tem um monte de inovação acontecendo. Mais competidores. O consumidor tomando decisão na palma da mão. Se eu quiser comprar agora um microfone que nem esse, cara, eu vou escolher 50 empresas de melhor preço, o cara me entrega na minha casa. Só que o cara que é um empresário, que viveu um mundo que... Eu lembro aquela frase do Ford, né? Você pode comprar qualquer carro de qualquer cor, contanto que seja preto. Contanto que seja preto. Os caras têm isso na cabeça ainda. Então ele produz o que ele pode fazer na fábrica dele. Ou ele desenvolve o produto sem entender. Eu fico impressionado como o pessoal de tecnologia desenvolve produto. Eu acho que o cara que desenvolve não testou para o consumidor, sabe? Então, eu acho que a grande maioria das empresas do Brasil viveram, do mundo, né, mas do Brasil em especial, dada essa instabilidade, viveram um momento super complexo. Né? E tem isso na cabeça deles. Então, você traz para a realidade de hoje e fala assim, cara, você precisa olhar para o teu sistema de acesso. Ele não vê muito valor nisso, porque, cara, ele não entendeu. Então, quem está entendendo está começando a virar o jogo. Só que o mato é super alto. Então, você fala assim, preço. Então, vamos falar de preço, né? Um pouquinho de preço. Chega numa empresa e fala assim, vamos olhar, me fala aí como é que você... Como você faz o preço? O que me interessa é, dado a tua estratégia... Qualquer uma que seja, se você tem planejamento estratégico ou não. Me fala o que você quer ser quando crescer, vamos clusterizar cliente, vamos entender nível de serviço, vamos entender custo de servir, margem de servir. Como é que você faz preço nessa dinâmica de mercado? Primeiro, não tem estratégia de preço. Não tem.
Então, tenho aqui uma camada superior das empresas brasileiras que estão começando a falar de revenue, né? Tem estrutura. Mas, cara, a realidade do Brasil não é essa. Perfeito. Então, qual que é a realidade do Brasil? O cara pega o custo dele, de produto ou serviço, vê lá quanto ele precisa de resultado no final do mês, põe markup e vai pro jogo. E reza. Price and pray. É isso aí, price and pray. E aí, Boa. as decisões que ele toma são decisões pontuais de preço. Eu tive uma discussão com uma empresa de 1,7 bi, tá? Esse cliente é um ponto fora da curva, a gente tem alguns assim. Não é nosso foco, mas aparece. E aí a discussão foi assim, ó. Eles fizeram uma reunião do cara do financeiro e o time de GTM, tá? Lembrando que nesta empresa em especial, como a grande maioria dos nossos clientes, quem faz preço é o cara do financeiro. Não é estratégia. Então o preço não está numa área que está olhando para o mercado, conectando estratégia, olhando produto, olhando concorrente, olhando dinâmica, mexendo o preço todo dia. Deus me livre, não faz isso. Então, aumenta custo 26%, né, de um ano para o outro. E aí a reunião era, os caras do comercial não estão conseguindo vender o produto. Não conseguem passar o preço para a ponta. E a minha pergunta sempre é, vocês combinaram com o zagueiro russo? Não adianta você pegar a tua ineficiência da tua operação e passar para a ponta. Então, aí você fala assim, cara, isso é totalmente fora... É a coisa mais normal que tem. É a discussão do dia a dia quase do cara. Dia a dia deles. Então, assim, quando eu olho para preço, por exemplo, dentro do modelo de acesso a mercado, que é uma das alavancas mais importantes que tem, e olha como a turma gerencia preço. Nesse mundo que eu estou falando que a grande maioria das empresas, a grande maioria, é mato altíssimo. É mato altíssimo, assim, e tem muita dificuldade de mudar. Então, quando você chega lá e fala assim, preço quem faz não é financeiro. Desculpa. Na nossa cabeça, o financeiro faz parte do comitê de preço, para ajudar a gente a discutir alguns gatilhos de preço, mas quem olha para preço é o mercado. Eu tenho que ter uma estrutura de price que está conectada com o mercado, com marketing, sei lá onde. Quando eu tenho um marketing estratégico, é difícil também. E essa turma vai olhar para o mercado, vai olhar para a estratégia, vai conectar, faz as discussões dentro do comitê e estabelece estratégia de preço. Mas isso não existe. Perfeito. É raríssimo, é raríssimo. Então também, como a gente sabe, né? Tem uma lacuna também de estruturação de pricing dentro desse segmento que você está atuando, porque são raríssimas as empresas, pelo que você está falando. Mas não tem nem gente de pricing, Não tem nem gente de price. Não, então a gente tem muito projeto em Santa Catarina. Então, Santa Catarina, para quem nunca estudou e entendeu, Santa Catarina é um país dentro do país. Aquele negócio é uma loucura. Cada esquina tem uma empresa de bilhão. É animal. Familiar, com uma visão forte de execução, muito focado para dentro, né? Uma cultura, né? Mas olhando para... Mas muito legal. Muitas empresas de sucesso, histórias muito interessantes. Então você vai contratar... Quando a gente desenha lá um modelo de acesso a mercado, o GTM das empresas, a gente sempre muda a estrutura inteira. E a gente sempre olha para a área de mercado, inteligência de mercado, pricing, como um negócio importante, que é meio que a locomotiva da história está aqui. E a gente separa um pouco. O comercial, cara, executa com alta produtividade, com bons indicadores o dia a dia. Quem discute estratégia, alimenta política, discute pricing, é um time de negócios, não é comercial. É outra coisa, empresas que a gente chega que quem toma decisão de preço é o comercial. Aliás, não tem... O preço é one-to-one, né? Cada um faz o preço que quer. Não tem essa. Mas voltando, você não consegue encontrar gente. Você não tem gente que fala de preço com conteúdo. Não tem. Vai lá em Santa Catarina, abre uma vaga agora, eu quero contratar um consultor de preço lá para atuar, ou um gerente de price, de revenue. É uma dificuldade, assim. Você saiu do nosso eixozinho aqui, desse mundinho micro que a gente vive aqui em São Paulo, olhando para o Brasil, não, é muito diferente, assim, a realidade do restante do Brasil. Eu acho que tem um pouco a ver com a formação também, né? Você pega a formação das pessoas, quanto que você tem de tempo na formação acadêmica, por exemplo, que o pessoal está discutindo gestão de preço, revenue. Exatamente. A gente discutiu isso em profundidade aqui, a gente vê que não está nas cadeiras acadêmicas também. O cara de marketing, né, que deveria ter uma cadeira forte para falar assim, resultado, né, marketing voltado para geração de resultado, quanto tempo ele tem, o que ele tem na formação dele que trata do tema? É muito pouco. Isso é, inclusive, uma oportunidade para o mundo acadêmico desenvolver mais, né? Então, sim. Colocar um pouco mais... Tem, obviamente, ali dentro das disciplinas, mas quando você vai estudar
sei lá, um ADM ou mesmo marketing, que foi a minha formação básica de graduação, você não tem dentro de marketing, que é onde a gente está mais próximo, falando de preço, obviamente, né? Uma visão mais crítica, mais financeira, mais resultado mesmo. Né? Ele ainda tem aí uma pegada, um approach muito mais de comunicação, marca, que obviamente isso claro que é muito, muito importante, mas o veio do retorno sobre aquele investimento, de como essas alavancas mais pragmáticas conversam e contribuem para o todo, realmente é uma lacuna. Não, e aí ele tem dificuldade, por exemplo, de implantar ou de aprovar um aumento de investimento em marketing, branding, ter um bom plano de marketing, porque ele não consegue apresentar para o board ou para o CEO ferramentas que mostram o retorno, porque ele não está preocupado com isso. Então, tem um gap de formação aí, né? Desse raciocínio mais menos abstrato. É difícil, né? Assim, quando eu faço alguma reflexão sobre isso e o quanto o preço também está conectado com um nível de abstração também grande, que é você ter a capacidade, né, de você conectar coisas que estão aqui fora, da porta para fora do mercado, que são variáveis, que elas estão mais dispersas, e trazer, concentrar isso, né, convergir para um plano um pouco mais pragmático e fazer essa convergência também com uma parte matemática da coisa, a coisa dá uma embolada, né? Porque essa é um exercício de você pegar daqui, eu tô fazendo esse movimento porque você pega daqui, traz para cá, pega daqui, joga para cá, e você gira isso 360 graus. Então é uma disciplina muito envolvente, até por isso. Ela é multi-skill, mas ela exige você o tempo todo tá transitando entre, como se fosse portais, né? Você passou um portal da empresa para fora, volta, passa por aquele portal, entra na empresa, mas carregado de informação de mercado, e você tem que fazer essa convergência. Mas eu acho que o bom nesse caso funciona. Então começa simples, né? O que a gente tem provocado muito para quem está, de novo, com a formação, com uma discussão de preço muito básica, faz um movimento inicial, né? E é impressionante o poder que tem só de você criar a governança, com bons rituais, montando um time multifuncional, assim, com poucas ferramentas até, você já começa a perceber muita oportunidade. Porque assim, né, Marco, uma coisa que imagino que você, nessas conversas com essa fatia, né, esse perfil de empresa, existe um pouco de medo até, né? Quando você fala de gestão de preço, se você falar price, então o cara dá uma bela de uma viajada, né? Nem sabe. Então isso também é um ponto, né? Fazer tradução, porque quando a gente fala de pricing e tal, por que a gente usa muito o termo em inglês? Às vezes é muito natural aqui, né? Para quem convive mais com a disciplina. Porque a gente bebe muito de fontes onde a disciplina é muito mais desenvolvida, né? Considerando que o Brasil ele tem uma cultura como a gente tem, né? A relação com o preço, a gente vive numa economia, vamos falar com uma moeda, vamos falar assim, estável há pouquíssimos anos. Né? Então a gente ainda tem, eu acho que essa fatia do empresariado que você toca muito, tem muito esse trauma, né? E mesmo que não seja essa geração ainda tocando empresa, passa para as próximas gerações esse trauma, né? Mas eu acho que tem que, de novo, a primeira ponto que você falou você tem que se comunicar de uma forma que quem está te ouvindo te entenda. Então não adianta começar, eu estou falando de novo, um grande número de empresas, talvez a grande maioria das empresas que geram riqueza e emprego no Brasil, tira essa camada aqui superior, que fala no... que fala no... então essa turma não sabe o que é. Então você começa a assustar um pouco quando você fala de go-to-market. Isso é de comer, né? De onde veio isso? Então você tem que mostrar para ele de forma mais pragmática, mais didática, o que significa isso. E que transformação isso vai causar. Então quando você fala de price, de revenue, o cara não sabe o que é isso. Então como é que a gente trata? Simplifica. Traz didática. Quando você fala de evolução, né, de quebrar paradigma, faz um plano de ondas de crescimento. Não dá para correr 100 metros se você não se preparar. Então, qual o primeiro movimento? E eu gosto disso, assim. E isso ajuda muito. Não assusta, né? Fala assim, nós vamos sair daqui do ponto 1 e nós vamos chegar lá no ponto E, mas nós vamos fazer primeiro o ponto 5, primeiro o ponto 2. Ponto 2, o que nós vamos fazer? São esses movimentos.
E aí transforma isso em plano de execução super detalhado. Eles funcionam assim. Senão você traz um negócio da NASA, ele olha e fala assim, meu Deus, eu não sei nem por onde começar. E aí o medo, né? O medo da mudança. Vamos fazer um piloto, escolhe uma mesorregião, um produto, sei lá, um canal e vamos testando o modelo. O ponto é, se você não tem um desenho, você não consegue aprender. Se você não tem alguma estabilidade, você não tem como fazer nenhum tipo de aprendizado. Se você não estabelece governança, não dá para fazer aprendizado. Chega numa empresa que o preço é feito lá na controladoria. O comercial faz o que quer. Aí você vai fazer uma análise de dispersão de preço para entender algum racional. Parece você não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Ponto para tudo que é lado. Você fala, meu Deus, onde está? Não tem. Como é que muda isso? De novo, tem uma discussão de poder, né? O financeiro está lá com o preço embaixo dele e o dono tem medo de perder margem. Outra coisa, quando a gente fala de margem de servir, é uma dificuldade de descobrir margem de servir. Por quê? O empresário bota um monte de gordura lá no meio da história da formação e joga tudo para preço. Porque ele quer garantir. Como ele não tem controle do resultado ou controle da execução muito próximo da mão dele, falta dado, ele bota gordura para quê? Para garantir resultado. Se tiver algum e tem... Ele tá coberto. Tá coberto. Mas isso para formação de preço, então o cara tá perdendo ou deixando de ganhar por conta do modelo. E é muito engraçado, porque aí o comercial sabe que tem essa gordura. Aí ele vai fazendo aquela lambança. A gente brinca que é a tabela de preço paraguaia, né? É falsa. Ninguém a tabela executa. fake news. Aí como é que você faz um aprendizado nessa estrutura? Não dá para fazer. Então a primeira coisa que você tem que fazer é estancar o problema. E é fazer o básico. Faz o básico. Então qual que é o fazer o básico? Cara, vamos organizar aqui um comitê de preço. O que é comitê de preço? Detalha, a gente detalha lá. Olha, vou fazer isso, tal dia, esses dados de entrada, dados de saída, qual é a decisão. Tá? Roda o primeiro, pancadaria, assim, ninguém entende nada, o financeiro tá querendo matar um. Não, e aí fala, aí em vez de falar de preço, só fala de custo. Não, da logística normal, que me entregou. Normal. Então, mas você viu, essa semana passada a gente teve a primeira reunião de um comitê com um cliente. Mentira, segunda reunião. E a gente elegeu uma pessoa que é uma pessoa que tem mais potencial aí, que era a pessoa de inteligência comercial, para ela puxar a coordenação. Ela é a pessoa que está coordenando. E a segunda reunião foi exatamente isso. Qual que foi as descobertas da segunda reunião? Não dá para falar de estratégia de preço ainda. Porque a hora que você abre lá, e é muito rico isso, porque a hora que você abre lá, você descobre alguns esqueletos. Então, imagina uma indústria que forma preço com base na ficha técnica. Teórica. A primeira pergunta que eu fiz é que quem está falando, olhando para teórica e olhando para prática, comparando ver o que tem de distorção. Não sei. Faz mais de ano que a gente nem olha para isso aí. Puta. E um processo super sensível, com muita mão de obra operando. Falei, tem que fazer isso. Aí alguém levanta a mão e fala assim, não, mas a ficha técnica está errada. Eu falei, Parou. Então, assim, você vê, eles estão falando de ferramentas de pricing, de fazer gestão do preço, mas o básico tá... E aí você entra nos meandros, que isso é totalmente realidade, né? Enfim, não só, eu acho que desse meio da camada, que é isso, assim. Mas e aí, como é... Aí você descobre que o apontamento do negócio tá errado. Aí você descobre que tudo é feito num sistema de rateio que deixa o custo do produto mais vendido absurdamente mais alto. Mas você vê como a discussão de preço ela é forte, puxa. Ela é potencial. Porque a hora que você começa a aprofundar e entender, você descobre um monte de coisa. Perfeito. Olhando para dentro e olhando para fora. Então, é muito rico. É muito rico. Mas, no nosso caso, a discussão de preço ela faz parte de um sistema. Então, assim... a estratégia de preço de uma empresa ela está conectada com dois, na minha opinião, na nossa discussão lá de método, em dois temas. É o que eu quero ser quando eu crescer, e aí o preço vai me ajudar a caminhar para lá, e em que mercado que eu estou inserido. Eu tenho que entender muito de mercado, eu tenho que saber exatamente para onde eu vou. E aí a estratégia de preço dentro do sistema, ela vai ser mais assertiva ou menos assertiva. Ela vai ser meio. E né? Ela faz parte, parte importante. Eu sempre falo que a maior alavanca de valor que a gente tem no projeto de go-to-market é preço. A gente olha para produto. A gente olha para estrutura, olha para modelo de incentivo da equipe comercial, que é outra coisa que a gente estava falando, né, César? Eu tenho uma empresa que tem cauda longa. Eu vendo
Quem não conhece? Quem nunca, né? Quem nunca? 5% dos meus produtos representam 98%, 95% do meu resultado. É um Pareto extremado lá. Aí você vai ver e o cara lá, o empresário, continua lançando produto. Lançando, né? Arremessando o produto. Perdendo dinheiro. Problema na indústria. E a gente sempre fala assim, pera um pouco, pera aí. Para que eu estou lançando novos produtos? O que faz sentido aqui? Está alinhado com a minha estratégia? E aí quando você vai olhar para o modelo de incentivo, eu estou incentivando o time comercial a vender volume. E aí eu falo para ele assim, ó, vende volume que eu te remunero. No dia seguinte eu falo assim, ó, eu quero que você venda mix. Peraí. Entendeu? Então, outra alavanca importante do modelo de acesso ao mercado de um sistema é a remuneração de equipe comercial, que muita gente não para pensar, peraí, o que eu quero do meu time comercial? E aí eu começo a estabelecer alavancas, incentivos que tem a ver, que devem mudar no tempo. Sim. Não é fixo. Eu faço isso a cada 3 meses, eu paro. Não estou falando que você muda sempre todo, mas eu paro para olhar e falar, peraí, o que eu planejei com esse incentivo, que resultado eu estou conseguindo? Dado que eu planejei. Dado que eu estou executando exatamente o que eu combinei que ia executar, que é outra coisa, difícil pra caramba. E essa mudança, quando você fala isso pro empresário e tal, a quebra da barreira de resistência vamos realmente fazer pequeno para depois o cara entender, puta, deixa eu ver o que aconteceu aqui, mostra para ele o que está acontecendo, aí ele olha e fala, nossa, que bacana isso, aí vai escalando. É isso aí. O primeiro que quando a gente começa a conversa com essa turma, a gente já fala assim, ó, se você não tá afim de mudar, nem começa. Boa. Nem começa. E eu falo mesmo, lá no primeira conversa, eu já falo assim, mesmo quando eu tô na cadeira de conselho, porque agora é outra coisa que está acontecendo. Conta aí. Os conselhos, né, de modo geral, eles eram formados por pessoas que olhavam no retrovisor. E não tem nada de errado nisso. Sim. Tá certo? Olhava para trás, olhava o resultado, olhava balanço, olhava risco e tal. A minha provocação em conselho, ó, olha para fora e olha para tendência. Eu vou olhar 5 minutos pro retrovisor, eu vou olhar 95% todo o resto do tempo eu vou olhar para o que está acontecendo, o que vem pela frente. É aí que está o jogo. Aprende rápido e muda o jogo. Então, assim, quando a gente começa a discutir tendência, né, e mesmo, de novo, na discussão de conselho, o que está acontecendo com o empresário é que ele já está chegando para a gente com uma dor que ele sentiu que os que estão mais atentos, ele já chega e fala assim, cara, se eu não fizer nada, tanto nas discussões de conselho quanto nas discussões de projetos, eu tô perdido. Porque ele já percebeu que está perdendo market share, ele já percebeu que a margem dele está caindo e ele não está conseguindo, já tentou de tudo. Então, quando ele chega para a gente, ou quando eu sou convidado para estar numa cadeira de conselho, normalmente ele já está num momento que ele entendeu que já testou tudo. Já lançou produto, já recortou custo. E eu sempre falo, né? Custo é que nem unha, tem que cortar, mas tem limite. Eu não transformo o resultado só cortando custo. Eu transformo o resultado gerando riqueza. Que é uma combinação de melhores vendas, melhores negócios, com um custo equilibrado e tal. Então ele já chega pra gente com uma dor, César. Ele já entendeu que ele já tentou de tudo e precisa mudar. Como é que a gente faz a execução e o convencimento? Primeiro, o pitch é simples. Eu conto uma história bem real, assim. E eu pergunto, se está acontecendo isso, e tudo isso. Então, tá, como é que a gente resolve? A gente resolve assim, ó. É assim que nós vamos resolver, beleza? Outra coisa, nós vamos fazer isso em ondas. Você não vai sair ganhando o jogo no dia 1. E nós vamos trazer as melhores oportunidades para o primeiro momento. Então a gente lista lá os quick wins. E quando a gente começa a fazer a execução do projeto, ele já percebe o resultado. Na verdade, no meio do caminho, ele já percebe que tem que fazer algumas mudanças, ele começa a colher resultado rápido. Isso ajuda ele a topar. Outra coisa, as empresas que são familiares, neste porte, elas tomam decisão rápida. Mas isso é bom. E elas confiam, e eu brinco muito, né? Brinco sério, né? Falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque os caras vão fazer. Então a gente tem que ter muito cuidado. Sim. Então eles executam rápido a partir de um bom plano. E a partir do momento que eles começam a ver que tem resultado de curto prazo, eles embarcam. Mudam. E muda até essa questão do timing, né, Marco? Porque eu sinto que a questão da transformação, eu acho que tem muito isso. A gente tem que fazer um processo de evolução e não de revolução. Então, acho que tem
tem um erro aí, né? Porque quando você chega muito abrupto e fala, ó, isso aqui eu quero, isso aqui, meu, você vai pegar, você vai transformar, você vai ganhar dinheiro em 3 meses. É mentira, não vai. Não vai. Então, não vai. É dinheiro fácil que vem rápido e não é sustentável. Não, né? é uma coisa que você até captura de curto prazo, mas depois não se tem perde. é voo de galinha, né? A gente fala, voo de galinha, sustentação. porque tem quick win, com certeza tem. Isso tem, você bate o olho numa dispersão, você já fala, cara, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido, vamos fazer um processo de transição aqui que você vai colhendo e vai dando segurança para ele, para acelerar aquilo que você falou que duraria aí 1 ano de processo transformacional, porque tem-se muito esse medo, né, Marco? Do tipo, putz, eu não quero fazer uma revolução pouco tempo, destruir todas as minhas bases. Não, realmente mas dá confiança, dá esses pequenos ganhos, dá confiança, dá tração. Ó, primeiro assim, eu sempre falo pra turma que a gente não corta a árvore, né? A gente aduba diferente. Então você não chega lá e arranca a cultura dele. O cara tem uma cultura de sucesso. Eu falo, o cara tá ali, quem sou eu, né? É uma empresa de 30 anos, fatura 500 milhões, um monte de emprego, gera um resultado, caixa... Não dá pra falar que ele não tem sucesso. Ele tá com uma fragilidade ali que a gente precisa arrumar. Então eu não pego o que o cara construiu até ali e desconecto, primeira coisa. Então pega a cultura, entende. Aliás, pra mim, 20%, 30% é técnico, é metodologia, e 70%, 60% é soft skill, é entender a dinâmica ali, a cultura e ajustar por uma nova realidade. Então tem muito trabalho de change aí. Não é só técnico. Né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é não olha só para o curto prazo. Quando a gente, eu sempre desenho um plano, as provocações no conselho ou em projetos de consultoria, tudo é que tenha uma visão de médio e longo prazo. Com etapas claras. Então, primeiro movimento, estruturação, sei lá. Vamos arrumar a casa. Quanto tempo demora? Tanto tempo. O que vai acontecer no nível de detalhe, a gente detalha isso para saber exatamente qual é o movimento. O cara tem um plano tem uma bússola. E ele vai executando. E vai aprendendo também, porque a certeza que eu tenho é que durante a execução ele vai ter que ajustar, dado o que ele já aprendeu e dado o que está acontecendo no mercado. Mas tem que ter método. Tem que ter método. Então, o que a gente acredita, né? E eu tenho batido muito nisso, né? Modelos de acesso a mercado, usando go-to-market, road-to-market, market fit, ele é um sistema. Não dá para olhar separado. E eu acho que esse é um grande desafio. Não olha só para preço, não olha só para produto, não olha só para estrutura, não olha só para canal, olha para como esse sistema funciona e como é que ele está conectado. Por exemplo, se eu não tenho uma clusterização clara de clientes, como é que eu discuto o preço de forma mais estratégica? É difícil. Então, como é que eu vou lançar produto se eu não tenho clareza de que tipo de produto eu vou lançar, dado a perspectiva do cliente, né? Eu não estou nem ouvindo o meu cliente. Então, quando eu começo a mexer no sistema inteiro, dá mais trabalho, a governança fica mais complexa, mas dá mais resultado no tempo. E tem que ser passo a passo, né? Passo a passo. Dá o primeiro passo, aprende, ajusta, muita coisa didática, treinamento, e a coisa vai acontecendo. Agora, tem que acreditar no processo, né? Eu acho que tem que ser também aos poucos, porque se você der um pulo muito grande também, o cara tem que ter estrutura de capital, vai captar dinheiro no mercado, capital de giro, e aí o custo do financiamento no Brasil é muito alto, e aí o cara se perde, a despesa financeira começa a matar o resultado operacional. Vixe, aí começa o ciclo da miséria, né? Não, e tem um ponto aqui importante nesse assunto de ir com calma, né, César? Que é o seguinte, ó, a grande maioria das empresas eles trabalham com uma operação de vendas terceirizada, ou em produto ou em serviço. Então eu tenho um software e eu monto uma rede de representantes. Isso é uma característica forte também, né, Marco? Também. Na indústria e na tecnologia também, na área de serviço também. Tem muita gente. E eu acho que funciona até a página 1, lá na página 2 você vai começar a ter dificuldade. Então você imagina que eu tenho uma estratégia e eu vou mudar minha estratégia, tá? E eu tenho uma estrutura toda de vendas terceirizada na mão de representantes. Esse movimento de mudança tem que ser feito com muito cuidado. Porque, de novo, quem gera resultado para a empresa no fim do dia são os representantes que estão no dia a dia. A maioria das empresas não tem nem aproximação de marca com o mercado, não tem nem CRM,
Quem conhece o cliente dele é uma estrutura comercial terceirizada. Então, esse tipo de movimento eu tenho que fazer de forma muito cirúrgica. E aquela coisa, né, Marco? Isso não é essa opção, né? Não é totalmente errada, ele pode fazer um sistema híbrido se ele quiser, enfim, continuar com um time de representantes aqui, ninguém está demonizando ninguém, mas eu acho que esse é o ponto, como é que você conecta, né, e conecta essa informação que está lá na ponta, né, através esse olhar do representante que pode ser que esteja mais distante, né, como é que você traz essa informação tanto quanti quanto quali, principalmente a quali, que é ele que está lidando ali no dia a dia, botando a cara no cliente, tirando o pedido, para dentro da empresa, para o seu processo de informação, para que quem está dentro de casa também possa usá-la, né, de forma adequada. Né? Então, o representante, de novo, como em qualquer estrutura, tem gente muito boa, bem estruturada, que gera muito valor, tem gente que não. Sim. O meu ponto como vendedor CLT também. O nosso caso lá, a gente até cria, tem um programa que chama Programa Excelência do Representante. A gente quer que o representante ganhe dinheiro, mas não é para todo mundo. Né? Então eu tenho que me aproximar do representante, a gente clusteriza os representantes também em categorias, como é que a gente ajuda o representante a entender que ele tem um negócio lá que tem que conectar com o meu negócio para gerar mais resultado. Então assim, o problema é quando eu terceirizo a história toda e não vira as costas e sai fora. Esse o ponto, é esse o ponto. É muito... É uma realidade, e é muito Brasil isso, né? Porque a gente trabalhou em grandes empresas e passou a maior parte da nossa vida profissional dentro dessas bolhas. Né? Quando você vai para um Brasil, que é esse Brasil, que é o Brasil de verdade, o Brasil real, vamos falar assim. Como o Fábio fala, né? A vida como ela é. A vida como ela é tiro, porrada e bomba, e as pessoas ali tendo que dar conta de várias coisas, né? Então... O ponto para mim é que não tem a opção de não fazer nada não é uma opção. Não é uma opção. Ele tem que fazer alguma coisa. Então, muitas empresas boas, né, que têm alta rentabilidade, estão bem, mas estão muito desconectadas do mercado. E isso para mim é o grande erro, né? Eu ouvi a CEO o pessoal da Bali, eu esqueci o nome dela, que agora é a segunda colocada em energéticos no Brasil, né? Esqueci o nome dela. Mas que seja. E ela teve uma fala numa conversa que a gente teve, eu faço parte do LEAD de Santa Catarina, e teve lá no LEAD de Santa Catarina tem alguns eventos, né? E ela falou uma coisa que eu acho que é o que para mim é um mantra, né? Que é o grande diferencial que a gente tem. Eu tenho dois grandes diferenciais. Uma, escutativa para cliente. De fato. Então, eu quero ouvir meu cliente o tempo todo. Se eu não estou ouvindo o cliente... eu estou tomando decisão errada. Então, como eu vou ouvir? Que canais eu vou utilizar? Não interessa, mas eu tenho que ouvir cliente. E a segunda coisa é mudar rápido. Então, assim, se eu não consigo, ou não tenho canais, e não estou preocupado com o que o meu cliente acha do meu produto ou serviço, como é que está essa jornada, eu já estou perdendo o jogo, né? E a grande maioria das empresas, né, não está preocupada, de fato. Alguns até falam que tem consultoria, mas na prática, ninguém está aprendendo com isso, sabe? Estou exagerando, mas... aprender com a jornada do cliente, lembrando que essa jornada está mudando rápido, né? Sim. A turma aí, a minha filha compra coisas do jeito diferente do que eu compro. E ela toma decisões diferentes das decisões que eu tomo. Se as empresas que querem se conectar com essa galera, que a pouco que é eles que estão pagando a conta, por enquanto não. Logo eles estão pagando a conta e não entendem a dinâmica deles, que jornada que eles vão ter, eles vão perder o jogo. É o olhar para fora, né? Para mim esse é o centro da discussão toda de GTM, né? Esses dias atrás eu estive num evento que a grande discussão foi shopper, foi customer centrics, né? Acho que até bati uma foto e te mandei. Foi um professor, foi um papa de customer centric da Universidade de Wharton dos Estados Unidos falar sobre isso, escritor de livro e tudo mais. E ele falou uma coisa muito interessante, que é você tem que ser, óbvio, claro, customer centric, que é o foco do negócio, mas não é tudo para todos, né? Não. Então é antagônico. Deixa eu pegar antagônico. Eu falo lá pra turma, pessoal, cliente no centro. Não adianta colocar uma cadeira aqui com um negocinho atrás, falar, aqui é a cadeira do cliente, mas não fala com o cara.
Não é isso. Então, assim, cliente no centro. E não é com todos os... Não são com todos os clientes. Esse é o ponto, entendeu? Ao mesmo tempo que eu tô falando assim, ó, o cliente tem que estar no centro da minha decisão. A outra coisa que eu falo é, temos que falar não para o cliente. Eu falei, pô, como assim? Eu falei, Então, teve um cliente que a gente chegou lá e o CEO... Qual que era a cabeça dele? Eu quero atender todo mundo. Eu quero atender todo mundo. Porque agora o cliente tem que estar no centro. Eu quero atender todo mundo. Chegamos lá, ele tinha lá, sei lá, uma empresa... sei lá, fatura uns 400 milhões, tinha 7 mil clientes ativos e queria crescer a base de clientes e quer dominar o mercado. Eu quero dominar o mundo, sabe? Aquela história de dominar o mundo, o Pink e o cérebro lá, antigo essa. Vou dominar o mundo, beleza. Só que isso tem um custo. E às vezes eu não estou pronto para dominar o mundo. E às vezes não é o melhor caminho. Às vezes meu custo de servir fica muito pesado. Aí tá bom, eu quero dominar o mundo, quero atender todo mundo e coloca todo mundo que está entrando no meu sistema, na minha jornada, uma jornada igual para todo mundo. Eu posso até querer atender todo mundo, mas a jornada é diferente. Porque esse aqui valoriza uma coisa e me remunera de um jeito que esse aqui não. Então, beleza, então cria jornada diferente. E lá a gente criou um programa, a gente clusterizou a base dele inteira. E tem cliente que eu não dou quase nada para ele. Porque eu reduzo meu custo de servir, atendo ele. É um transacional. Digitalizo o máximo que eu puder de processo e é transação e acabou. E tudo bem. Então, assim, é falar não, né? E para o cliente também tá tudo bem, né? Porque ele tá... De uma certa forma, ele entende quem ele é na fila do pão. Claro, e ele não né? quer também relação. Assim, puta, eu não quero ter um key account me visitando. Eu quero realmente fazer uma... Eu quero ser livre para comprar onde que eu quiser, a hora que eu quiser. Não quero ninguém aqui vindo me oferecer nada. Eu quero ser assim. E outra coisa, né? Às vezes ele nem depende mais da equipe de vendas para comprar. Nada. Se o cara tá no marketplace, ele compra de quem ele quiser. Exatamente. Então, mas você sabe que isso, eu acho que eu acredito muito na relação CPF, tá? Acredito nisso. Mas não é para todo mundo. E cada vez mais eu tenho visto um movimento do cara, pô, nem vem aqui, cara. Me automatiza o processo aí, eu já entendi a dinâmica do negócio, eu não tenho tempo. Né? Então, a quantidade de visitas de um vendedor, de um representante, quanto custa isso para uma empresa e o que faz sentido para o cliente conectado à minha estratégia. Não é para todo mundo de novo, né? Eu quero falar com o cliente, eu quero ouvir o cliente, mas eu vou estabelecer uma estratégia para atender o cliente dado o que ele vai me gerar de resultado, dado a minha estratégia. Perfeito. Mas sempre colocando o cliente no centro. Né? Então tem cliente que eu digitalizo o processo inteiro, o representante não vai mais, ele está tão feliz, está tudo bem. Está tudo bem. Resolvi o problema dele, a jornada dele está facilitada, ele tem informação na mão dele, os lançamentos de produtos chegam na hora certa para ele está tudo bem. De novo, mas eu tenho que entender a dinâmica do cliente. Pouco me interessa num primeiro movimento o que eu quero. A primeira coisa que eu tenho que fazer é, se eu olhar para os meus clientes com duas perspectivas, quantitativa e qualitativa, como é que eu separo esses caras em blocos diferentes? Então a Ana tem um modelo, tem lá um ticket médio, tem lá um potencial de consumo e toma decisão baseado em... Ela quer... Olha que louco, né? Eu quero acuracidade na minha entrega e eu valorizo inovação e eu quero que tua empresa seja certificada. O César é do mesmo tamanho que você, mas ele não quer acuracidade, ele quer velocidade na entrega. Cara, muda tudo. Muda tudo. Eu não tô nem aí para inovação. Eu não quero saber de inovação. E eu não valorizo certificações. Essa informação muda nível de serviço e muda estratégia de preço. E muda a rentabilidade. Não, e você sabe que é um negócio que... E nessa hora eu defino se eu quero te atender ou não também. E tudo bem. E você sabe que é um negócio assim, você falando isso, eu já vou abrindo outras caixinhas aqui na minha cabeça, porque, por exemplo, quando você vai se relacionar com o marketplace, por exemplo, eu não me lembro, e geralmente eles têm algum lugar ali onde eles perguntam pra você, puta, quem é você, tua idade, algumas coisas nesse sentido, mas eu não me lembro aqui de ter respondido nenhum questionário, nenhuma, sei lá, eu baixo um aplicativo de qualquer um aí, uma Temu da vida, Shein, sei lá, eles não me perguntam esse tipo de coisa. O que eu valorizo? Ana, você gosta de inovação? Você gosta sei lá, você tem pet? Quantos pets você tem? Coisas desse tipo para justamente conectar com essa questão
business, né? Se eu gosto de inovação, será que eu quero ligar o meu alerta para receber inovação dessa categoria de produto que eu gosto de consumir? Puta, eu não me lembro de responder coisas desse sentido. São sempre as mesmas coisas. Né? Ali ele vai fazer o seguinte: esse pessoal que trabalha com muita base de massa, muita gente, ele vai te oferecer uma jornada igual para todo mundo e, dado a tua experiência de tela e compra, ele vai te direcionando para um tipo de oferta. Mas é IA por trás no talo, e ele vai percebendo o que você consome, o que você gosta mais, e vai te direcionando para uma oferta que tem um pouco mais da tua cara. Mas pensa, né? Isso quando eu falo de B2C, né? Eu tô mais massa. Ainda assim, eu consigo sim avaliar a experiência, a jornada, entender numa dificuldade X. Quando eu vou pro B2B, é quase um one-to-one, né? Perfeito. E aqui eu tenho que. E aí, de novo, mas a relação é CNPJ com CNPJ. Não é. Como é que eu me aproximo dessa marca, já que ela é estratégica para o meu negócio, de tal forma que eu entenda a dinâmica dos atores ali. E aí, uma coisa importante, assim, quando a gente olha para B2C, olha para B2B, eu tenho que fazer uma análise totalmente diferente. Totalmente. Né? Totalmente diferente. Eu não posso colocar nem a estrutura comercial, às vezes não. A estrutura comercial tem que ser distinta. O que eu vejo? Tem cliente nosso que tem lá B2B e B2C. Ele constrói uma máquina de vendas, quando constrói, e o ciclo, a jornada é igual para os dois públicos. Não vai dar. Aí o custo sentido. de serviço vai ficar alto, o resultado vai ficar ruim. Não, menor sentido. Menor sentido. Mas é isso, assim, é muito... Quando você fala do B2B, que é um assunto que me atrai demais, assim, essa relação B2Bzão raiz, assim, é bem de capital, é você comprar uma matéria-prima que vai fazer parte do... Tá distante ainda, tá bem distante do consumidor, porque a relação B2B, ela existe em qualquer negócio, né? Quando você tá vendendo bens de consumo, ela existe no primeiro nível, ela é B2B sempre. Porque eu tô vendendo para um varejista, tô vendendo para um distribuidor, então esse nível é B2B. Mas a perspectiva B2B, B2C. É lá na frente, exatamente. Mas numa raiz, do tipo, eu tô vendendo insumos agrícolas, ou eu tô vendendo maquinário agrícola, e em geral em vendas complexas, né, onde você tem, por exemplo, a compra de um bem de capital. É uma venda mega complexa. Né? Você tem um timing de relação diferente. Você vai muito mais para uma venda de valor, né, que é, quanto o bem de capital que eu tô tentando te vender vai te economizar. Ou vai te dar de produtividade para você ganhar na tua margem, para você perpetuar esse ganho até o fim da cadeia. Então, mas você vê, a gente não deixa claro numa relação B2B quem são os atores que eu vou ter que estar influenciando. Então, quem que é o influenciador? Quem é o tomador de decisão? Normalmente, quando a gente vai fazer o mapa e a jornada numa negociação B2B, eu tenho mais de uma... E eu tô falando com quem? Com o comprador. Um cara que só tá ali às vezes para pedir um desconto. Então, mas o comprador não vai valorizar a tua certificação lá. Tá vendendo uma máquina agrícola que produz 10%. Ele não vai valorizar. Então, a primeira coisa, de novo, nessa história da escuta, quem são os atores dessa cadeia que vão influenciar uma tomada de decisão. A outra coisa é o que esse cara valoriza. E aí eu estabeleço o meu plano de vendas, né, o plano de negócios para aquele cliente, que também ninguém tem, né? Eu chego em cliente e falo, você tem... eu tenho cliente estratégico? Eu tenho uma estrutura de key account. Aí você vai ver, fala, tá bom, então me apresenta o plano de negócios do teu principal cliente. Não tem. Então vamos pegar um caso desse, num B2B, um cliente estratégico, de altos volumes, compra complexa, ciclo longo. O cara tem que ter um plano. E aí? Tá precisando de alguma coisa? Né? Não vai funcionar. E aí o pitch do cara e o perfil do consultor ou do vendedor é específico, o modelo de remuneração dele é específico, a jornada, o ciclo, os indicadores são específicos. Então, vou dar exemplo, né? Então você pega um cara que trabalha com vendas mais consultivas, modelo de remuneração dele, mais fixo, menos variável. Variável, que indicador que eu coloco aqui dado a minha estratégia? Para mexer na remuneração dele, mexe no bolso dele. E eu adoro remuneração variável. Adoro botar meritocracia no jogo, né? E muita meritocracia. Coloca dinheiro no jogo. Que é outra dificuldade do empresário, né? O empresário vai lá e faz um modelo de incentivo pro cara que tá atuando lá no B2B. Ele vende lá 50 punitivo, tratores assim no negócio. A hora que ele faz o cheque, nossa,
Mas nós estamos remunerando. Cara, Mas eu tô vendendo maravilhoso. mais, A melhor né? coisa que tem é pagar comissão estruturada, estratégica, com Total. base em indicadores. Então, e aí eu vou lá pro cara que é um hunter, que está atuando, venda menos complexa, alto volume, remuneração variável altíssima, remuneração fixa baixinha. O cara tem que estar pouca estratégia. É meio simples isso. Mas na prática, que conecta com uma discussão de quando que eu falo com B2B complexo, quando é que eu falo com o B2B simples ou o B2C de alto volume, né? Ah, meu Deus do céu. Olha, eu não sei vocês, mas eu hoje eu vou... Foi um MBA. Foi. Foi, nossa. Não muito brinca legal. não, pô. Certificação aqui. Foi certificação. 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 Selo marco de certificação imagina. aqui. Meu, Que bate-papo. A gente devia voltar para falar de representante comercial. Tem alguns temas, né, que a gente vai pegando e a gente vai Meu, esse tema é muito legal. clusterizando, como você bem falou, o tema. pra gente explorar mais. Eu acho que tem várias coisas Nossa, aqui que foi a gente muito pode legal abrir. o bate-papo. Então, Eu esqueci de trazer o livro. Eu vou mandar para vocês o livro. Opa, o de go-to-market que você escreveu. Tô escrevendo o segundo. É que eu fiz uma introdução, né? Que era, como é que é? Desvendando o go-to-market. Bem simples. Tem um capítulo de price lá, vocês não me batam. Simples. E agora eu tô fazendo o aprofundando. Que aí eu vou mais no fundo da piscina. Que legal. Pô, que bate-papo maneiro, Marco, né? obrigada de novo. Adorei. Pelo teu tempo, Cara, generosidade, valeu. conhecimento. Muito, adorei estar E com cara é vocês. foda, hein? 55 minutos de resumiu aí uma vida de trabalho e se Deus Muito quiser, legal, muita coisa muito boa, legal pela frente. Então, o que tem que fazer o nosso amigão de casa? O que o cara faz? O que ele faz? Ele curte, ele clica, ele compartilha. Ele comenta. Aí minha mãe, assim, que vai bater ela espanca o celular, né? É assim, ó. Tá maluca, mãe? Faz direito aí, né? Clica direitinho. É isso aí. Pra quê? Pra que esse conteúdos desse nível, cheguem a muito mais gente, muito mais pricers, muito mais financers, muito mais comerciais e muito mais gente do mercado, pra gente espalhar aí mais conhecimento, Boa. como a gente gosta, como a gente... E a gente traz sempre pessoas relevantes, importantes, para compartilhar e democratizar o conhecimento, que no final esse é o nosso propósito. É isso aí. Então, gente, de novo, obrigada por ter ficado com a gente esses minutos e Pricing Cast na veia. Mano. Valeu, gente. É nóis, valeu, Marco. Beijo. Obrigado, valeu.